Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, só tem uma câmera, né? Você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 11, 25 a 27, 3 versículos. Se alegre não, porque quando tem pouco versículo eu falo mais. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Jesus pôs-se a dizer: quem fala é Jesus. Então é bom prestar bem atenção. Às vezes não é ele, às vezes é outra pessoa, às vezes é o evangelista. Hoje é ele que está falando. Eu te louvo, ó Pai. A oração de Jesus começa com o louvor, diferente da nossa, porque geralmente a gente vem à igreja só pedir. A gente quer isso, quer aquilo, não sei o quê, aí fica pedindo. Pede, 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 pede. Igreja não é o superlua, para a gente estar pegando as coisas, perguntando, pedindo. Não é isso. A igreja, primeiro, é para louvar a Deus. É para agradecer a Deus. Primeira oração é de agradecimento. Eu te louvo, ó Pai. Esse Deus é Pai. Também não sei se a gente tem consciência, porque a gente reza todo dia, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Mas parece que não vive. Parece que Deus não é Pai. Porque depois vive a vida como se Deus não existisse. Aí depois reza Pai nosso, mas é como se Deus não existisse. Aí passa o dia todinho como se Deus não existisse. Aí se cansa, se estressa, e no final do dia reclama. Normalmente é assim, o católico. Aí depois reza Pai Nosso. Mas que Pai é isso que está rezando? Não confia. Passa o dia todinho sem pensar no Pai. Final do dia está estressadíssimo e reclama. Esse Deus é Pai. Não era claro no Antigo Testamento. Ele é chamado de Pai uma vez só no Antigo Testamento. No Novo, Jesus sempre chama ele de Pai. E ensinou o Pai Nosso. Se ele é Pai, eu sou filho. Se eu sou filho, eu tenho que confiar no Pai, eu tenho que falar com o Pai, eu tenho que perguntar ao Pai, eu tenho que procurar o Pai. Passo o dia todo sem procurar o Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Esse Pai, primeiro, é Senhor. Se é Senhor, não tem outro Senhor. O presidente daqui não é Senhor, o presidente da Rússia não é Senhor, o presidente da China não é Senhor. Os grandes desse mundo não são senhores. Senhor só tem um, o Pai. Então o que é que esses grandes vão fazer? Nada. Ah, mas eles vão fazer guerra. Vão para o inferno. É, simples. Ninguém pode matar os outros, fazer uma guerra porque quer, vai para o inferno. Tchau. Fica lá, no inferninho para o resto da vida. Para o resto da vida, pela eternidade. Então, Senhor só tem um, a quem eu devo obediência. Mas aqui também os católicos falham. Porque ele diz que o Senhor, que Deus é Pai, e eles não vivem.
Depois chama senhor, mas se omitem. Quando o governo faz um bocado de lei contra o senhor, os católicos ficam calados. Ainda votam em pessoas a favor de leis contra o senhor. Quando vierem pedir voto, que vão pedir voto esse ano, você pergunte à pessoa se é a favor do divórcio, do aborto, da união civil entre pessoas do mesmo sexo, da ideologia de gênero, da eutanásia e da legalização da droga, que é que eu falo aqui há 9 anos. Se ela for a favor, você não vota nela. Simples. Por quê? Porque aí essas são leis contra a lei de Deus. Eu não sigo um homem, eu sigo a lei de Deus. E se ele mentir, você bota no Google o nome dele, vê lá o partido, procura o programa do partido, está lá. A maioria desses partidos são a favor do aborto, todos eles. Então, como é que você vai votar? Senhor do céu e da terra, é Senhor de tudo. Do céu e da terra, aí eu não entendo porque é que entra em depressão, em tristeza. Se Deus é Pai e é Senhor do céu e da terra, tu está triste por quê? Não é teu Pai? Não é Senhor do céu e da terra? Por que escondeste estas coisas? Que coisa? Tudo. Aos sábios e entendidos, Deus esconde os tesouros dele para os inteligentes. Para os entendidos, para os poderosos, Deus não revela não. Esses presidentes aí, nenhum deles, Deus revela nada para eles. Por quê? Porque não quer. Deus sabe o que quer. Escondeste essas coisas aos entendidos, aos sábios, aos poderosos, e as revelaste aos pequeninos. Só quem é pequeno entende quem é Deus. Quem é humilde e quem busca a Deus, não entende. Não entende. Sim, Pai. Segunda vez que ele chama de Pai. Ele vai chamar Pai 4 vezes em 3 versículos. Para dizer que Deus é Pai. E nós não vivemos. São Francisco, ele rezava o Pai Nosso, aí ele dizia de manhã, Pai, aí ficava a manhã todinha com Pai. Até meio-dia. Pensando que Deus é Pai. É muito melhor você fazer isso do que rezar 1000 Pai Nosso sem ter consciência do que está dizendo. Reze só o Pai, diga só Pai e fique pensando. Pronto. Você está rezando o Pai Nosso. Melhor do que estar repetindo. A oração não é papagaio, não é para estar repetindo. Papagaio pode rezar o Pai Nosso e não sabe nem o que está dizendo. Eu acho que a maioria dos cristãos fazem isso. Sim, Pai, segunda vez. Porque assim foi do teu agrado. Assim o quê? Revelar as coisas aos pequeninos. Deus não revela as coisas aos grandes. E nós temos mania de pensar só nos grandes. Né? Numa missa grande, missa de domingo aqui, se chegar o governador, eita, todo mundo cutuca. Se não for lá falar com ele, fica cutucando. É o governador, a mulher do governador, não sei o que, é o governador. Daí que seja governador. O que interessa ser governador? O governador agora é santo? É santo ele, por acaso? Na igreja tem esse negócio de governador, não, nem presidente, coisa nenhuma. Pelo contrário, se chegar uma pessoa que está aqui todo dia rezando o texto, essa sim que você tem que ir atrás e conversar, e não governador, para pedir emprego. Por quê? Porque a gente pensa tudo errado. O problema é que a gente não se converteu ainda, nós, católicos. Né? Então, Deus, Ele favorece quem é pequeno, não é quem é grande. Tomara que essa moto não ressuscite no último dia. Para ele aprender a respeitar os outros, né? Os grandes, Deus não está nem aí. Nem esse barulho aí, Deus não gosta não. Porque assim foi do teu agrado. O agrado o quê? Enaltecer os pequenos e não os grandes.
Mas 80% dos católicos enaltece os grandes, faz o contrário. E procura vantagem pessoal. Né? O brasileiro é assim. E o último versículo. Tudo me foi, então, o Pai, primeiro Jesus louvou o Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Pai escondeu as coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. E nós fazemos o contrário. Depois diz, sim, Pai, porque foi assim foi do teu agrado. Agrado, ou seja, o Pai faz o que Ele quer. Ele quis fazer assim, fez. Simples. Depois ele termina, tudo me foi entregue por meu Pai. Pronto, Jesus tem tudo. Tudo quer dizer tudo, não quer dizer tudo menos alguma coisa, não, quer dizer tudo. Ele tem tudo, ele é tudo porque ele é Deus com o Pai, é um com o Pai e o Espírito. Tudo que o Pai tem, Jesus tem e o Espírito tem. Então, o que eu rezar para o Pai, eu posso rezar para Jesus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Só quem conhece Jesus é o Pai. Por mais que eu conheça, eu não conheço como o Pai conhece. Por quê? Porque Jesus é um com o Pai e eu não sou. Simples. Hoje tem uma ruma de vidente aí, né? Dizendo que vê Jesus, vê Maria. Eu não acredito. Eu acredito na palavra de Deus. E naquelas profecias que a igreja reconheceu, essa nova aí, olha, o dedinho, ó. Só quando for reconhecida pela igreja. Por isso, se você está vendo Nossa Senhora, vai tomar um caldo de peixe, vem aqui, eu pago. Você está com fome. É fome que você tem. Eu mesmo não acredito. Não venha me dizer não que eu... Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, portanto, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Mais do que você é que não conhece, nem o Pai, nem o Filho. Porque se você não tem uma vida de oração mesmo, você não conhece não. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, todo dia, você não conhece não. Mas não conhece mesmo. Você está começando, quando você começar a ter isso todo dia, você está começando a ter. Mas aí reza um dia, um texto, pensa que já está no céu. Satanás também pode rezar o texto. E pode chamar Deus de Pai também. O Evangelho que diz. Satanás também pode chamar Deus de Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, só conhece o Pai. Quem conhece o Filho é o Pai. Quem conhece o Pai é o Filho. E aquele que o Filho, Jesus, quiser revelar. Como é que ele revela? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, senão não revela. Né? Não revela. Sempre que vem pessoas conversar, não sei o quê, de Deus, ou perguntar alguma coisa, a primeira coisa que eu pergunto, como é que está a vida de oração? Não tem não. Então pronto, depois começa a vida de oração. Como é que está a vida de sacramento? Bem fraquinho, aí diz que... Pois começa. Depois que você passar 40 anos comungando todo dia, rezando 3 horas por dia, aí você vai começar a entender um pouquinho quem é o Pai. Se você não fez isso ainda, meu filho, você está na pré-história. Está no Mobral. Comece de novo. Está no Mobral. Pode apagar tudo que você fez, comece tudo de novo. Mas, reza um texto aqui, uma acolá, pensa que sabe muita coisa. Aí tem a leitura do Isaías. Poucos leem a Bíblia, eu perguntei ontem, domingo, né? A igreja estava muita gente, nem 10% lê a Bíblia todo dia. Aí, como é que conhece o Pai? Mas não conhece mesmo. Leitura do livro do profeta Isaías. 66 capítulos, tem 3 Isaías. Leia hoje à noite, 66 capítulos. Passe a noite toda lendo, você vai ganhar muita coisa. Assim fala o Senhor, que está falando no Senhor não, é o Senhor, nem é Isaías. Ai de Assur, vara de minha cólera. Se você não souber quem é Assur, você não vai entender a leitura. A maioria não entende. Assur é a Assíria, que levou Israel para o exílio em 722.
Aqui eu já falei várias vezes da Síria. Tem 3.000 vídeos nossos aí, eu explicando isso. Mas se também não escuta, não chega em casa, não escuta. Ai da Síria, vara de minha cólera. Deus está se colocando contra a Síria, que ele chamou para castigar Israel. A leitura diz isso. Bastão em minhas mãos. Bastão para quê? Para dar uma surra em Israel. Deus não castiga não. Não castiga não está vendo não. Ele está falando da Síria, que é o bastão da mão dele para castigar Israel. Como é que não castiga? Instrumento de minha indignação. Israel é um instrumento da indignação de Deus. Nós também, quando pecamos. E a igreja também. Eu envio contra a nação ímpia. Israel mandou a Síria contra Israel. Pronto, quando entende isso, entende a leitura toda. Agora tem que ler, tem que pesquisar, tem que procurar. Tem que estudar a Bíblia. E ordeno-lhe contra um povo que me incita a ira. Deus não tem ira não. Não está lendo não o que está escrito aqui. Ou que quer tirar. Pois pronto, apaga. Pega uma borracha e apaga a palavra de Deus. Jesus mesmo, ele teve raiva, está no Evangelho. Tem lá uma passagem, Jesus se encolerizou. Encolerizar é ter raiva. Quando ele pegou do chicote e expulsou o pessoal do templo lá, ele estava com raiva, ele não estava feliz não. Tem raiva que é santa. Contra um povo que me incita a ira. Israel faz raiva e fez raiva a Deus, é isso que ele está dizendo. Que o submeta à pilhagem e ao saque. E o Senhor entregou Israel à pilhagem e ao saque. A Síria pilhou Israel, invadiu Israel, levou Israel como escravo para o exílio. O ano 722. E colocou os outros povos lá, que deram origem aos samaritanos, que depois, quando Jesus nasceu, os judeus odiavam os samaritanos por isso. Porque eram povos de outra região que os assírios colocaram lá. Que o calque aos pés como lama nas ruas. Israel é lama. Quem peca também é. Tá? Eu anuncio a palavra. E a Síria também vai ser lama, que ele vai já falar da Síria, porque a Síria não fez o que Deus mandou fazer. Deus mandou a Síria castigar Israel e a Síria se ensoberbeceu, se orgulhou. Tchau, Deus mandou embora. O pior pecado é orgulho. Orgulhoso no céu não entra. Não entra. Assim ele não pensava. Ele quem? A Síria. Mas Israel é lama, porque pecou de idolatria. E quem peca de idolatria é lama. Quem vai a macumba, espiritismo, que acredita em horóscopo, tudo isso é lama. Em falsa doutrina, lama. Tatuagem, a Bíblia é contra a tatuagem, viu? Pega uma palha de aço e tire a tatuagem do seu corpo. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. De quem? Da Síria. Era um povo lá. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Deus mandou castigar, não mandou exterminar. Faça o que Deus manda, não faça outra coisa não. Pois assim diz o rei da Síria, realizei isso pela força da minha mão. Tu lá tem mão de nada, tu lá tem força de nada. E com minha sagacidade, com a minha sabedoria. Pois tenho experiência. Ele se ensoberbeceu, coitado. Pecado de Adão e Eva. Se ensoberbeça. Na hora você cai. Pode se ensoberbecer, vai, se orgulha. Abolir as fronteiras dos povos, ele dizendo, não tem mais fronteira não, todo povo é meu. Saqueei seus tesouros, foi? E derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Você não fez nada, você não derrubou nada. Deus mandou você chegar lá castigar, não mandou acabar com Israel não. Agora quem vai ser castigado é você. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos. Botei a riqueza tudinho na minha mão aqui. Ó. E como se apanha uma ninhada de ovos, os passarinhos.
Assim ajuntei eu os povos da terra. Botei os povos tudo aqui. E está dizendo, ó. E não houve quem batesse asa, ou abrisse o bico e desse um pio. Quem vai morrer é tu, desgraçado. É o que ele vai falar daqui a pouco. Quem vai morrer é tu agora. Acaso gloria-se, aí Deus está falando, acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador? O lenhador é Deus, o machado é a Síria, tu é só um instrumento. Tu está se gloriando de quê? Em detrimento do lenhador que corta a terra? Se exalta a serra contra o serrador? O serrador é Deus, a serra não é nada, é um instrumento, velho. A Síria é só um instrumento. Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Se erga, você vai parar lá embaixo. E parou, a Síria foi destruída. Por isso enviará o dominador, quem? Deus. Senhor dos exércitos, já expliquei. Senhor dos exércitos celestes ou exército mesmo. Porque a concepção do Antigo Testamento é que Deus é o Deus da guerra. Não tem isso não. Não tem porque você não leu, mas está lá. Deus é o Senhor da guerra no Antigo Testamento. Contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo. Ah, vocês são fortes? Vão tudo morrer de lepra. Vão ficar tudo aleijado. Oh, do mau valor. Abalará a sua glória. Com convulsões, vocês vão adoecer, que queimam como fogo. A Assíria foi destruída pela Babilônia, que se ensoberbeceu e foi destruída por Alexandre Magno, que se ensoberbeceu e foi destruído pelos romanos, que acabou e foi destruído pelos muçulmanos. E cada povo que se erguer e se achar vai se lascar. Opa! Corta aí, que se lascar não posso falar não. Vai ser destruído. Não fica nenhum em pé. Por isso essa Rússia hoje, essa China, esse Brasil, sei lá quem for, vai se ensoberbece, vai se acabar. Estados Unidos e tudo, pode ser quem for. Nenhuma nação ficou em pé, até hoje. Essas que se ensoberbeceram. Quando Jesus nasceu eram os romanos, depois se acabaram também. Todas se acabam quando não obedece o Senhor. Aí essa história de Deus da guerra. Se o Brasil foi invadido, eu posso pegar em arma? Claro, claro que sim. Eu posso me defender com arma? Claro. Sou obrigado a me deixar ficar sem fazer nada, não. Então, esse Deus da guerra também existe ainda hoje. Quando uma nação é invadida, ela pode se defender na mesma altura, do mesmo jeito. Se botaram os tanques aqui contra o Brasil, vamos botar os tanques contra eles. Está na Bíblia, meu filho. Você que se considera muito santo, está na Bíblia. E é doutrina da igreja, viu? A sua santidade aí não me interessa. Vai estudar que é melhor. Então esse Deus guerreiro continua do mesmo jeito, em detrimento dos santos de hoje, né? A igreja dá o direito da legítima defesa. Ninguém é obrigado a se deixar levar, não. Certamente, se for uma situação de injustiça, um país invadido pelo outro pode se defender, deve se defender. Tá bom? Então a leitura é essa. É bom a gente ler as palavras do jeito que está, né? Botando coisa na cabeça, ou achando, né? A gente se acha às vezes muito santo, né? E na verdade compreende pouco. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.